Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Falar Prof. É um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil em parceria com os professores do DEC, que tem como objetivo de melhorar a relação de nós, acadêmicos, com os professores. Então, a gente tem realizado uma série de entrevistas para conhecer mais sobre eles. E me apresentando, eu sou a Petiana Bianca, estou no segundo ano de Engenharia Civil e hoje a gente recebe uma convidada mais que especial, que é a professora Gisele, da área de estruturas e atual coordenadora do curso. Então, seja muito bem-vinda, prof. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite do PET. Muito interessante essa oportunidade, né, nesse mundo online, que grande parte dos alunos, né, não conhece vocês, né, não conhecem ainda a gente pessoalmente. Então, é bem interessante ter essa oportunidade da gente bater um pouquinho, um papo, né, conhecer também um pouquinho da história do professor, vai ser bem interessante. Meu nome é Gisele, sou formada em Engenharia Civil, na Universidade Federal de Ouro Preto, né, um pouquinho longe daqui, né, em Minas Gerais. Fiz o mestrado, doutorado na área de estruturas, minha área de atuação, né, de pesquisa é engenharia das estruturas, ministro, né, as disciplinas de metálicas em alguns semestres, agora não por causa da coordenação, e também a disciplina, né, que é a minha disciplina mesmo, né, que eu amo de paixão, que é estruturas de madeiras. E atual coordenadora do curso, né? Então, pelo menos uns e-mails, uma coisa no Instagram. Acho que todo mundo já teve oportunidade de conversar um pouquinho comigo, ou ver alguma mensagem, né? O e-mail, porque eu encho vocês de e-mail institucional. Muito obrigada, prof. Gisele. A gente agradece a sua presença. Então, me apresentando também, eu sou a Giovana, sou estudante do segundo ano de Engenharia Civil da UEM e membro do PET. E eu vou dar início, então, à nossa entrevista, que vai ser dividida em 4 quadros principais. Vamos começar, então, com o primeiro quadro, que é sobre carreira profissional. Prof, você sempre quis seguir a área acadêmica? Como que foi esse processo? Então, eu sempre admirei muito os professores, eu sempre fui aquela nerd, né? Desde pequena. Então, eu adorava matemática, e assim, eu acho que os professores que eu tenho mais lembrança, assim, sabe, de momentos, assim, que eu curtia a disciplina, são os meus professores de matemática. São, assim, com certeza, desde o ensino fundamental. São as melhores lembranças que eu tenho. Eu tive professores incríveis de matemática, né, desde o ensino básico. E aí, eu admirava muito, eu pensava nisso, eu falei, nossa, eu quero um dia ser professora de matemática. Mas nada assim, a minha vontade era fazer direito, né? Então, eu admirava e tudo, mas na minha cabeça, primeiro eu ia ser veterinária, né? Então, depois eu desisti com 12 anos, quando eu vi que eu não ia conseguir dar uma injeção no cachorro sem chorar junto, e mudei para direito. Então, na minha cabeça, eu ia ser advogada, tipo essas de filme, sabe? Quando você é criança, né? Eu imaginava eu nos júris, né? Defendendo, não sei o quê, mas eu só queria defender pessoas do bem, né? Não ia querer. Aí eu vi que a coisa não ia ser mais assim, né? Quando eu estava terminando o ensino médio e decidi ir para engenharia por causa da matemática, né? Mas assim, durante a engenharia não pensava em ir para a área acadêmica. Eu acho que no finalzinho, assim, falei, eu vou fazer um mestrado. Quando terminou o mestrado, também não pensava em ir para a área acadêmica. Mas aí eu gostava muito de pesquisa, e uma coisa foi levando a outra, assim, né? E aí eu tinha focado, talvez, ir para pesquisa. Eu tinha desanimado um pouquinho na minha primeira experiência dando aula. Eu falei, não é tão legal quanto eu achava. E aí eu tinha meio que desanimado. Falei, não, vou continuar só na área de pesquisa. Mas depois eu dei aula em uma outra universidade, que aí eu já apaixonei novamente, falei, e aí foi, né? Estamos aqui, eu acho que é uma coisa até meio que das coisas da vida, sabe? Que você vai encaminhando, mas falar que eu sempre pensei na docência, não, sempre admirei. Assim, eu tenho muito carinho por todos os meus professores do básico, né? Eu sempre estudei em escola pública e sempre tive professores, assim, maravilhosos, né? Então, desde o ensino lá do prézinho, e eu sempre tive essa coisa com matemática, né? E aí acabei indo para engenharia por causa da matemática, e estamos aí, né? Mas foi muita coisa, acho que, da vida, acho que a gente vai caminhando, né? E as coisas vão trilhando. Eu sempre acho muito isso na minha vida, que as coisas vão me levando para o melhor caminho, até quando eu não estou
né? Tô querendo por um outro caminho aqui, aí alguma coisa me puxa para cá, e aí a gente vai indo, e estou aqui. Eu amo dar aula, acho que é um dos momentos que me faz melhor, assim, tem dia que eu tô super estressada, cansada, até no modo online, que não é como no presencial, né, mas muitas vezes eu tô, assim, exausta, aquele dia que você tá, sabe, que não tá aguentando mais nem dar um passo, e aí eu entro em aula e eu saio com outra vibe, sabe, é outro momento, né, outra energia, então, assim, eu realmente, atualmente, eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido ir para a docência, esse caminho, né, ter me levado para a docência. É legal pensar, né, que mesmo você não querendo desde o começo, já é uma coisa que você é apaixonada, né? Sim. Mas, prof, você falou então no começo, quando você se apresentou, que se formou em Ouro Preto. E por que você escolheu a UEM para vir trabalhar, para vir dar aula? Coisas da vida também. Eu formei em Ouro Preto, eu fiz o ensino médio em Ouro Preto, né, porque a cidade dos meus pais é pertinho de Ouro Preto, eu sou de Itabirito, fica 40 minutos de Ouro Preto. Então, eu fiz o ensino médio em Ouro Preto, eu estudei no Cefet, né, que agora são os IFs, né, e aí de lá, do ensino médio, eu já entrei na UFOP, né, então só subia um morro, geralmente, é realmente uma subida, né, a gente chama de morro em Minas, é uma ladeira, né, ladeiras, né, que vocês não têm isso aqui, né, as ladeiras de Minas. Então, eu só subi uma ladeira e fui para a UFOP, né, então, aí fiquei lá mais 4 anos e meio, né, porque eu formei um pouquinho antes, né, eu formei 4 anos e meio. Então, só subiu o morro. Então, chegou no final da minha graduação, eu já não aguentava mais Ouro Preto, estava 8 anos, né, e eu queria sair um pouco, né, e até ter essa vivência, eu sempre morei com os meus pais, né, então eu queria ter essa vivência para outro lugar. E aí a USP, todos os meus professores, muitos dos meus professores tinham feito mestrado e doutorado lá e falavam da USP. Fiz minha inscrição para a USP, passei no mestrado, aí fiz mestrado, doutorado, pós-doc lá. No finalzinho do meu doutorado, aí você começa, né? Vamos procurar concursos, né? E aí abri um concurso na minha área, que era de estruturas de madeira, bem quando eu estava assim, terminei o doutorado em agosto. Abri o concurso. Eu lembro que eu fiz a inscrição era até, acho que dia 23 de setembro, que eu lembro que era bem perto do meu aniversário, assim, tinha que fazer a inscrição, aí precisava do comprovante do doutorado, eu tinha acabado de terminar o doutorado, aí um amigo meu veio e fez a inscrição para mim, e aí em novembro eu vim, fiz a prova, aí passei, tipo, sabe, é isso que eu falo, é muito, a vida vai encaixando, sabe, foi muito certinho. Só que aí eu fiz, e aqui a UEM demora um pouquinho, né, o processo de estadual para contratação e tudo. Então, eu comecei o pós-doc, fiz o pós-doc lá. E aí, quando eu estava terminando meu pós-doc, uma universidade daqui, uma particular, entrou em contato comigo, porque eu tinha passado aqui na UEM, para que eu viesse trabalhar com eles um tempo, enquanto a UEM não me chamava. E aí, como coordenadora, né, de curso, nessa privada. Aí, eu vim para Campo Mourão e fiquei até a minha contratação aqui na UEM, fiquei quase 2 anos em Campo Mourão, e aí depois eu vim para a UEM. Então, isso que eu falo, vai encaixando, sabe? As coisas vão aparecendo no momento certinho. Então, quando eu estava terminando o pós-doc, ia terminar minha bolsa do pós-doc, apareceu essa oportunidade, que era aqui do lado de Maringá. Então, porque eu tinha passado no concurso aqui. Mas eu vim para a UEM por isso, que encaixou. Eu terminei o meu doutorado, abriu a vaga para minha área, né? Porque eu fiz meu doutorado em madeiras. Então, o doutorado e o pós-doc, né? Então, abriu, assim, certinho, sabe? É aquelas coisas da vida, né? E aí, estou aí, né? Aí já fazemos 2 anos que eu tô aqui em Maringá. Mas eu adorei a cidade. Foi um caminho, foi uma oportunidade muito boa da vida, né? Que é uma cidade incrível. Nossa, que história interessante, prof. Que legal que você veio, então, para cá, para a UEM. E sobre a sua formação, qual que é especificamente a sua formação? Desde, né, engenharia civil, o mestrado, doutorado, como foi? Eu fiz engenharia civil, né, na UFOP, aí não tem nenhuma especificação, assim, né? Eu falo que a UFOP é mais metaleira, né? Porque acho que todas as universidades têm um enfoque, né? Então, a UFOP tem muito enfoque de pesquisa em metálicas. A gente tem metálicas, 2 metálicas na graduação. Então, eu acho que eu saí de lá muito mais para aço, né? Eu acho que a UEM, por exemplo, vocês têm 4 concretas, né? Então, acho que vocês saem muito mais focados, né, em seguir a área
de estruturas de concreto. Na UFOP, todo mundo já sai mais focado em metálicas, o mestrado é focado em metálicas, né? Então, a UFOP, eu acho que minha formação foi muito em metálicas, minha iniciação científica, né? Tudo em estruturas metálicas. Então, aí, no mestrado, eu cheguei na USP, em São Carlos, né? Com a proposta de desenvolver uma pesquisa que envolvesse estruturas metálicas. E aí, acabou que eu fiz o mestrado em estruturas de silos, que eram estruturas de silos metálicos, né? Então, eu desenvolvi meu mestrado todo nessa pesquisa, com cabo de termometria, avaliação dos esforços. Atualmente, eu ainda continuo trabalhando também nessa área, né? Eu participo, inclusive, da elaboração da norma, né? Que está para sair uma norma de estruturas de silos, então eu trabalho também nessa parte, né? Junto com a norma. Mas aí, quando eu estava terminando o mestrado, a USP estava efetivando o forno, né, que eles tinham comprado. Assim que eu entrei, então, em 2012, que eu terminei o mestrado, o forno estava para entrar em ativação, né, e aí o meu orientador era um dos responsáveis, né, justamente por trazer o forno, por adquirir o forno, né, para a USP, que é um forno horizontal, de 3 por 4 metros, para elementos estruturais, um forno enorme. E aí, com isso, eu falei, então, aí apareceu a proposta de desenvolver o trabalho de madeiras, em madeira lamelada colada, no forno, em situação de incêndio. Aí eu falei, então vamos, né? Vamos mudar. E aí eu fiz, aí eu comecei o doutorado nessa parte do forno, né, desenvolvendo, e aí acabei fazendo o doutorado e o pós-doc em estruturas de madeira em situação de incêndio, né, porque como foi experimental, o mestrado também foi experimental em silos, né, mas o do forno, como estava começando, né, tive que investir um pouquinho também em adaptar o forno, né, em ajustar ele para todos os detalhes finais, e atualmente também participo da norma de madeira, desenvolvimento, né, junto com o Corpo de Bombeiros também, em São Paulo, então eu acabo nas duas áreas. Então, no mestrado, né, que eu fiz em silos, continuo também, de alguma forma, desenvolvendo pesquisa, contribuindo com essa parte da norma, e o meu doutorado e o pós-doutorado em madeiras em situação de incêndio, é a minha área mais específica, né, que é o desenvolvimento do comportamento, né, e da segurança contra incêndio. Nossa, que informação também bastante interessante, que legal, prof. E agora, mais sobre professor, né? Sobre você ser professora. Qual você acha que foi o maior desafio que você encontrou nessa jornada para se tornar professora? O maior desafio? Olha, eu acho que o início, a primeira vez que eu acho que é porque, assim, você tem um ideal e tem um real, né? Então, eu lembro que a primeira vez que eu dei aula numa privada em São Paulo, e aula de estruturas básicas, né, resistência e tudo. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste, que os alunos não... Eu preparava uma mega aula, né, não sei o que, a gente acha, né, eu acho que no início, né, a gente acaba não dando muito aula, a gente dá mais meio que uma palestra, né, que a gente na engenharia civil, vocês vão perceber isso, a gente é um curso de bacharelado, o nosso curso não é licenciatura, a gente não sai do curso de engenharia civil pronto para dar aula, não é a nossa formação é bacharelado, então é execução, é projeto, é dimensionamento. Vocês vão ver que na hora de chegar para fazer o TCC é a maior dificuldade, a gente tem muita dificuldade em escrever, né, então aí eu comecei, a primeira vez que eu dei aula, acho que eu estava no início do doutorado, foi minha primeira experiência, e aí eu acho que eu chegava muito mais como uma palestra do que como uma aula, sabe? Então, eu lembro que eu fazia megas deduções de resistência dos materiais para mostrar onde que tinha chegado a fórmula, e aí os alunos não conseguiam acompanhar, chegava na prova aquele monte de prova idêntica, porque era 60 alunos numa sala minúscula, então eu fazia um monte de prova diferente, ainda tinha um monte de cola, e aí, sabe, e aí eu ia com aquele ideal, né, que todo mundo, acho que eu tinha essa ideia igual eu era, né, eu sempre fui uma aluna que eu gostava das aulas, eu gostava de desafio. Então, eu sempre fui aquela de participar, de escrever, sabe, de sentar lá na frente. Então, eu achava que eu ia ter alunos todos assim, né? Claro que você tem alunos assim, mas não são 60 alunos. Então, eu acho que eu fiquei muito decepcionada. Então, a primeira vez que eu dei aula, eu saí assim, que eu falei, nunca mais, não quero dar aula, que decepção.
E aí depois, coisas da vida, né? Minha bolsa ia terminar, eu precisava de dinheiro para terminar, né? Porque minha bolsa de doutorado ia terminar e o trabalho não tinha terminado. E aí apareceu uma oportunidade de dar aula em uma outra universidade, né? Que foi inclusive a minha primeira oportunidade até depois como coordenadora de curso. E aí eu cheguei lá, eu dei uma aula de construção de edifícios, não era nada de estruturas, e os alunos eram diferentes, sabe? A participação era diferente, porque não era uma matéria que exigia tanto aquela parte de cálculo, equação, então a participação era diferente. Então, assim, eu lembro que foi uma turma que mudou a minha visão como docente, né? Porque naquele momento eu tinha desistido mesmo. Eu ia focar em pesquisa, né? Então, eu falei, eu vou querer procurar um emprego, uma oportunidade em algum instituto que desenvolve pesquisa. Não queria ir para a área de docência. E aí eu acho que isso me ajudou muito. Então, assim, aí mudou. Aí eu me apaixonei novamente por dar aula, porque eu peguei umas turmas maravilhosas lá, que eu sentia aquele desejo de aprender, sabe? Então, eu senti uma resposta, sabe? Então, acho que aí o primeiro desafio foi esse, eu entender do ideal para o real e eu aprender a dar aula. Então, porque eu fui aprendendo com isso, né? Então, eu lembro que eu contabilizava minhas aulas pelos slides. Então, por exemplo, se eu tinha 60 slides, eu conseguia dar 60 slides em uma aula, que era basicamente uma palestra. E agora não, se eu dou 60, eu coloco 60 slides, eu não chego na metade. Então, assim, eu vejo a diferença, né, desse desenvolvimento meu como professora, assim, né? Então, acho que o maior desafio foi esse, né, eu aprender a dar aula, porque a gente não tem isso no ensino da engenharia, nem no mestrado, no doutorado, a gente não sai sabendo dar aula. Eu acho que essa parte mais difícil, assim, né, eu aprender a curtir da aula, diminuir as minhas expectativas também, né, em relação a isso. E eu acho que o maior desafio recentemente, assim, é dar aula online. Para mim, assim, eu acho que para vocês também, né? Para vocês está sendo um desafio e para os professores. Eu lembro que a primeira aula que eu dei no modo online, né? Eu saí tão cansada, a minha cabeça fervilhava, assim. Então, assim, até hoje, né? É ainda muito cansativo. Então, assim, eu saio das aulas, eu dou aula o dia inteiro segunda-feira, chega às 6 horas, eu tô assim com o corpo. E olha que eu tô sentada, né? Não tô nem em pé como eu ficava dentro de sala, né? Mas eu saio morta, assim, eu saio super cansada, porque não tem retorno, então você dá aula para um monte de fotinha, aí você não sabe se os alunos estão acompanhando, se não estão, se você pode ir, você não tem aquele feedback. Então, assim, para mim, tá sendo, depois dessa etapa, né, eu me acostumar com o ideal e o real, né, que a gente vai ter em sala, eu aprender, eu entender, né, eu acho que todo dia a gente está aprendendo, então, agora eu estou nessa busca, né, de literatura, até por causa dessa metodologia ativa, até por causa desses desafios, né, que a gente tem em relação a esse novo normal, né, que por mais que depois que a gente volte no presencial, isso vai fazer parte, né, da nossa vida de alguma forma. Então, eu estou sempre procurando, estudando e tentando melhorar como profissional, né, docente também, mas eu acho que o maior desafio ultimamente é esse. A gente já está quase 2 anos, né, em modo online. 2 anos não, né, 1 ano e meio, né, a gente começou em agosto, né, o modo online, mas para mim, acho que ainda está sendo, sabe, eu vou dar aula ainda com aquilo, né, então você chega lá e só vê aquelas fotinhas, você perguntar e ninguém levanta a mão, ninguém fala nada, um ou outro, né, sempre tem um ou outro que fala. Mas para mim, o maior desafio ultimamente é entender, né? E não ficar ofendida por ninguém estar participando, ou por eu falar uma coisa e depois me perguntarem de novo, né? Você dá aquela respirada e fala, não é por mal, não é por mal. É difícil para mim, é difícil para vocês. Então, acho que eu entender isso, sabe? Dessas dificuldades e aceitar, né? Que a gente está num modo que não é o ideal, que é difícil para vocês, é difícil para mim, e me acostumar com isso, né, não me sentir, eu me acostumar com o ideal que eu queria do online, com o real que nós estamos recebendo, né, acho que esse é o maior desafio do momento, assim, pós-início de professora,
atualmente o maior desafio é me acostumar com esse real que eu tô tendo e recebendo, né? Esse ensino remoto tá difícil para todo mundo, né? Mas é bom saber que você tem essa empatia pelos alunos também, então muito legal esse seu lado. Bom, prof, mas a gente comentou bastante sobre a sua carreira profissional, e agora a gente vai para o segundo quadro, que é a área de atuação. Então, você comentou bastante, né, sobre a sua área, mas o que te fez, de fato, escolher ela? Assim, o que você mais gosta nela? O que mais te chamou a atenção? Olha, escolher novamente é o caminho da vida, viu? Foi aparecendo e eu gosto de desafio, tá? Então, assim, eu queria ir para metálicas. Isso era a minha ideia quando eu entrei no mestrado. E aí só tinha 2 professores focados em estruturas metálicas na USP, porque a USP também é muito concreteira, então deve ter lá 10 professores para concreto e tinha 2 para metálicas. E já estavam ocupados, né, com orientação. E aí eu tinha, foi muito engraçado, porque na época que eu fiz o mestrado, a gente preenchia uma ficha e você colocava nomes de possíveis professores, orientadores. E aí eu não conhecia ninguém da USP, né, porque eu estava ali na UFOP, né, e eu tinha um professor de Teoria das Estruturas 2, e aí eu era monitora dele, e ele que me incentivou. Então, sou muito grata a ele por ter, inclusive, me incentivado, me apoiado, falado, vai para a USP, você tem perfil, não sei o quê, e aí eu fiz inscrição por incentivo dele, assim, do Valério. E aí tinha que colocar nomes, e eu não tinha que colocar 5 nomes. Então, eu vi que tinha 2 de metálicas, que eu coloquei, e aí eu não sabia mais quem colocar. Aí eu lembro que eu acho que o terceiro, eu falei, aí a gente tinha aula de madeiras, e tinha um livro que a gente utilizava. E aí esse professor, ele era da USP, né, e do departamento. Quando eu vi que ele estava na lista de orientadores, eu falei, vou colocar ele. Ele tem um livro, né? Coloquei o nome dele como terceiro, depois do pessoal de metálicas. E aí eu acho que o quarto e o quinto eu não lembro quem eu coloquei, mas eu lembro que eu coloquei o pessoal de análise numérica, muito numérico. Porque esse meu professor era do numérico, lá da UFOP, e ele ficava me incentivando, e eu tinha feito uma optativa de numérico e tinha adorado. Eu gosto do desafio, né? Então, tinha a disciplina mais difícil, era optativa, ele nem ofertava porque ninguém queria, eu fiz ele ofertar a disciplina. Falei, não, eu consigo 5 pessoas. Fiz meus amigos, 5 amigos meus fazerem comigo. E eles, inclusive, são do numérico, hoje em dia eles estão no numérico. Aí eles fizeram comigo a disciplina, e aí eu gostava, coloquei como quarto e quinto. Aí o primeiro e o segundo eu não consegui, porque eles já tinham orientados, já combinados, que eu não sabia disso, os alunos iam, tipo, 6 meses antes combinar com o orientador. Aí esse terceira opção, que era o de madeiras, ele estava livre e me selecionou. E aí eu fui conversar com ele, aí falei com ele que a minha intenção era trabalhar com metálicas, né? Inicialmente, não tinha pensado em trabalhar com madeiras. Aí ele falou, mas eu trabalho com silos também. E é silos metálicos, então a gente pode trabalhar o seu doutorado com silos. Eu não sabia nem o que era silos. Eu não tinha visto silos na minha graduação. Vocês também não, né? Vocês também não têm disciplina de silos. Então, ele falou, não, mas tem uma disciplina no mestrado de dimensionamento de silos, e aí você desenvolve o trabalho com isso. A USP tinha um silo piloto dentro da USP, dentro do laboratório de madeiras. Aí eu falei, então vou. E aí eu fiz a disciplina de silos com ele, fiz o mestrado com ele em metálicas. Aí, quando terminou o mestrado, ele ia aposentar. E aí ele falou comigo, que estavam começando o negócio do forno, e chamou para... Ele falou assim, você não quer desenvolver o doutorado na área de madeiras, em situação de incêndio? Porque a gente está precisando utilizar o forno, né? Comprou o forno, a gente tem que usar o forno. E aí, só que ele não ia, ele ia aposentar. E aí ele falou comigo que aí eu escolhia um outro professor, que fosse da área de incêndio, e ele ficava como co-orientador para me ajudar com a parte de madeiras, porque ele era de madeiras. E aí nós ficamos, eu falei, então tá. Aí eu consegui o outro orientador que me orientar, e ele ia ficar como co-orientador. No final das contas, não deu muito certo com o outro, e ele falou, não, eu vou orientar você, eu fico mais um tempo e te oriento. Aí ele adiou a aposentadoria dele, me orientou em madeiras, em situação de incêndio. Então, assim, é tudo assim, sabe? As coisas vão indo, vão aparecendo. Ele me orientou no pós-doc, ele demorou ainda para aposentar, né? Inclusive, a gente escreveu um livro junto. Eu entrei no mestrado, eu coloquei o nome dele porque ele tinha um livro, e no meu pós-doutorado ele me convidou para escrever um livro com ele.
Então, para você ver, assim, gente, é por isso que eu falo, sabe? A gente não tem. Eu sou muito neurótica, então eu lembro que eu formei em menos de 5 anos, que eu tinha uma ansiedade, né, de ter tudo controlado, tudo tá nas nossas mãos, e as coisas vão surgindo, sabe? As coisas vão dando certo. Não tem por que a gente ficar tão bitolado com as coisas, né? Querer controlar tudo, né? Então foi isso, a gente vai caminhando. E eu adoro estruturas de madeira. Então, assim, eu estou na coordenação, eu poderia abdicar da disciplina e ficar só com introdução, porque a carga horária da coordenação é muito alta, né? Mas eu não tenho coragem de abandonar madeiras, porque é o meu momento, inclusive, de relaxar e voltar um pouquinho, né? Então, se eu ficasse só com a coordenação, acho que eu ia ficar muito pilhada, né? Então, por mais que seja uma loucura, né? Eu tenho 10 horas de aula, mais prova, né? E tudo, eu não tenho coragem de abandonar a estrutura de madeiras, porque, assim, eu amo o desafio, sabe? Do material, o desafio da pesquisa. Então, coisas da vida. Estou aí na área, sou apaixonada. Eu adoro silos também, porque para mim é um desafio, tem poucos pesquisadores da área, né? Então, também eu não quero abandonar silos, então por isso que eu, de uma certa forma, eu continuo, até oriento. Ano passado eu tive orientandos, né, de TCC em silos, 2 orientadas em silos, em madeira, então eu tento conciliar as duas, porque realmente eu aprendi a amar as duas na pós-graduação, não foi por escolha o que a graduação me levou, sabe? A graduação me levou muito para metálicas. Então, fiz o mestrado em metálicas, mas madeira veio junto com esse fluxo, né, da vida. Ah, que legal. E é muito nítido esse seu amor, então fica muito legal. E o mais interessante também é saber que lá na sua época, né, quando você fez, teve um professor que te inspirou, que te incentivou, e hoje você está aí incentivando e inspirando muitas pessoas, então muito legal essa troca. Mas passando para a próxima pergunta, se você tivesse que escolher assim outra área de atuação, qual seria? Outra área dentro da engenharia ou não? Dentro da engenharia. Isso. Área de solos. Foi uma área que eu quase fui para pós. Eu fiz mecânica dos solos, acho que a gente faz no 5º ano, né? No 5º ano, não, no 5º período. Eu fiz mecânica dos solos 1 e 2, né? No 3º ano, né? E aí, eu gosto de desafio, né? Então, quando começou, era o professor mais temido. Todo mundo falava, é uma disciplina muito difícil, não sei o quê. Aí eu adoro. Aí falou que a disciplina é difícil, que o professor é difícil, eu já ficava animada. Então, assim, eu estudava, eu parava à noite. Antes da prova dele, eu não dormia. Eu virava à noite, 5 horas eu tomava banho, porque 6 horas eu tinha que pegar o ônibus para ir para Ouro Preto, né? Dava 1 hora de viagem, né? Então, assim, e eu só tirei 10 com ele. A aula era maravilhosa. Todos os professores que me falavam que era difícil, a aula era, assim, maravilhosa, sabe? Era a aula que me prendia. Eu acho que eu tentava focar mais, porque eu tinha tanto receio, né? Já ia com aquele medo da aula ser muito difícil. Então, assim, eu me absorvia na disciplina. E aí eu fui super bem na disciplina dele e apaixonei por solos. Quando eu terminei a disciplina dele, aí eu estava muito focada nisso. E aí eu falei, vou desenvolver pesquisa em solos. E eu já fazia iniciação científica em metálicas, em conforto térmico, né? E aí eu comecei a fazer um monte de curso por fora. Fiz curso do SLOPE, que é um programa de dimensionamento de barragens, né? Que inclusive era um professor da UFOP que ministrava. Aí eu participava de palestras, tudo que tinha de solos, eu fazia por fora, porque minha iniciação científica já era metálicas, né? E eu ainda era da empresa júnior. E aí eu fazia esses cursos no final de semana, sabe? E aí eu estava muito focada em solos, eu amava. Eu adorei obras de terra, gostei de tudo. Só que depois eu era muito apaixonada por estruturas também. E estruturas eu sentia, assim, que ia naturalmente, sabe? Fui monitora de teoria 2, né, desse professor que me incentivou. Então, assim, eu gostava muito de estruturas e muito de solos. O desafio de solos, das barragens, me inspirava muito. Então, com certeza, se eu não fosse para estruturas, era solos, geotecnia, sem sombra de dúvidas. Nossa, Pro, quanta coisa que você já fez. Eu era louca. Não façam isso, gente. Não é recomendável. Mas então, Pro, a próxima pergunta, né, fala se você realiza projetos de pesquisa, mas a gente deu para perceber que sim. E quais seriam as suas linhas de pesquisa em si?
Eu estou desenvolvendo uma no momento de estrutura de madeira em situação de incêndio. Então, no momento, eu estou mais focada em madeiras e incêndio mesmo, né? Porque vamos dizer, um buraco, né, que a gente tem aqui no Brasil em relação à pesquisa, né? Então, estou nesse enfoque, né? Mas a área de silos também, é porque agora com a coordenação não dá para me conciliar mais nada, né? Mas posterior à coordenação, eu quero desenvolver uma área de pesquisa também em silos, porque nós estamos no Paraná, né? Para onde você olha, tem silos, né? Então, quando eu terminar essa parte da coordenação, eu quero também desenvolver aí em paralelo uma área de pesquisa em silos, mas no momento só madeiras e incêndio. E você tem algum critério de seleção para os alunos que queiram ajudar? Então, nesse momento eu estou com uma aluna que foi até minha ex-aluna de TCC, né, e um colega meu que é um engenheiro, né, que trabalha em projetos. Então, eu nem abri seleção para alunos, né, porque realmente, como eu já estou esse ano eu até diminui meus orientados de TCC, peguei só 2, que no passado eu estava com 7, mas quando voltar, né, no presencial e tudo, aí eu acho que eu vou abrir para outros alunos, né. Mas, assim, eu acho que pré-requisito, porque, assim, para fazer madeiras tem que estar no último ano, então vai ser mais difícil, né. Então, vai ser mais vontade mesmo de aprender, porque vai ter que aprender madeiras, né, vai ter que entrar, né, nesse mundo de estruturas de madeira, entender o comportamento, porque a disciplina está muito no final do curso, né, e análise numérica, né, acho que ter vontade de aprender, né, eu acho que, e não prejudicar o ensino, né, então dedicar, porque na iniciação científica, meu professor de iniciação científica, ele era sensacional, sabe, então, eu acho que, assim, se eu for falar de orientadores, eu acho que foi o melhor orientador que eu tive. Eu tinha horário a cumprir de iniciação científica, então, chegava no início do semestre, ele pegava meu horário, eu tinha bolsa, né, então eu tinha que dedicar 20 horas, a gente combinava já e ficava coladinho os horários, a gente tinha uma sala de pesquisa, né, e aí ficava colado nessa minha sala, os horários que eu tinha que estar lá para fazer a iniciação científica. Qualquer coisa que eu precisasse era só ir na sala dele, ele dava muito esse suporte, então ele estava sempre lá com a gente, tirando dúvida, incentivando, escrevendo artigos, sabe, só na iniciação, né, na graduação, eu escrevi uns 3, 4 artigos com ele, foi minha época mais produtiva, porque ele era muito bom, então, assim, eu acho que para a seleção, eu vou querer dedicação, é o que eu falo para meus alunos de TCC, porque eu tenho esse exemplo de orientação que foi muito bom para mim. Então, eu tento, pelo menos, ser um pouquinho do que ele foi para mim, sabe? Então, com os meus alunos de TCC, eu já falo, eu só vou orientar se você disponibilizar 15 em 15 dias um horário, que eu sei que o último ano está na correria, tem que dedicar no mínimo de 15 em 15 dias, tem que ter um horário para orientação, então tem que me entregar um tanto do trabalho de 15 em 15 dias. Se não funcionar, se não estiver me entregando, então deu, tchau, porque também não quero meia boca assim, sabe? Então, eu vou me dedicar, mas eu também quero essa dedicação, sabe? Então, para iniciação científica, quando eu abrir para iniciação científica, né, os alunos abrir as vagas no projeto de pesquisa, vai ser assim, ter disponibilidade e comprometimento. Tendo isso, o resto eu ensino, a gente vai estar ali junto, sabe? A gente vai aprendendo e vamos no processo. Sim, tá certíssima. E voltado para essa parte de orientar, né, e participar de bancas de TCC, que dica que você daria para quem está apresentando? Apresentar o TCC, assim, eu acho que no desenvolvimento do TCC, eu acho que pesquisar, eu sei que a parte de revisão biográfica é a parte mais chata, mas pesquisar, ler, sabe? Já ir anotando tudo que você vai lendo, porque senão você lê e não anota, depois você não sabe onde que você viu. Na hora da discussão de resultados, está sempre buscando a referência, comparando esses resultados, e na hora da apresentação, ser o mais... Lembrar que o trabalho foi você que fez, ninguém vai saber mais do trabalho do que você, né? Então, ficar tranquilo, sabe? Colocar textos... Isso aqui na UEM, eu acho que eu nunca peguei uma apresentação ruim, sabe?
Os slides são sempre muito bons. O texto nem tanto, mas os slides os alunos fazem muito bem, apresentam muito bem, né? Então, eu até falo, eu falei isso ontem com uma aluna minha, né? Imagina um slide por minuto, pelo menos. Então, se você tem 10 minutos, pelo menos 10 slides. Não coloca muito slide para você não passar o tempo. E também não coloca menos slides, senão você vai ficar com um tempo muito curto. Então, imagina ali 10 slides, um a cada minuto, né? Então, cada minuto um slide. Slides cleans, só com o tópico, para você te ajudar a relembrar o que você vai falar, né? Então, te ajudar a ter esse retorno, né? E trazer mais a discussão dos seus resultados, mostrar qual foi a sua metodologia, o que você fez. A revisão bibliográfica é importante para o texto. Então, a revisão bibliográfica, a banca vai ler. Então, ali, ela quer ver o que você fez, como você discutiu. Pelo menos eu, como banca, eu não quero que ele fique falando para mim o que outra pessoa fez. Eu quero que ele me mostre o que ele fez e como que ele discutiu esses resultados, sabe? Então, trazer o trabalho dele mesmo. E ficar tranquilo, pensar que ninguém sabe mais o trabalho do que você, foi você que fez, sabe? Então, focar nisso, né? Treinar, né? Treinar pelo menos umas 2, 3 vezes antes, também não precisa treinar muito, porque senão chega na hora você já tá tão cansado daquela apresentação que você acelera muito. Então, treinar umas 2, 3 vezes para cronometrar o tempo, né? E depois, na hora, ir tranquilo, fluir, sabe? Que as coisas vão, sabe? Sem neurose também na apresentação, dar uma respirada, tomar um chá de camomila, né? Que as primeiras apresentações a gente fica bem ansioso, né? Eu acho que confiar em si mesmo é a chave mesmo. Mas, prof, agora, para dar uma descontraída, a gente vai para o quadro Fofocando com o Prof. Então, a primeira pergunta desse quadro é se você já passou por algum perrengue, alguma situação engraçada em sala de aula, tanto no presencial quanto no online, né? Nossa, então, eu lembro quando eu vi essa pergunta que vocês tinham mandado, eu fiquei pensando se eu já tinha... Eu não lembro de nada, assim... Talvez já tenha até acontecido, mas... teve uma. Agora eu lembrei de uma situação, assim, foi engraçado e trágico, né? Nessa faculdade, depois que eu gostei de dar aula, né? Que eu gostava muito da turma. Era uma turma muito legal. Lá em Descalvado, os alunos, até hoje, assim, eu tenho muito carinho por eles. E aí eu tava dando aula em uma turma, e o aluno, ele tava, né, dia de prova. E aí eu passando, e o aluno com o celular, era prova teórica, né, construção de edifícios, ele tava com o celular na perna, assim, debaixo da perna, a perna aberta, assim, o celular. E eu passando, aí eu virei e falei assim, então, né, celular, prova, né? Falei assim, não dá, né? E brinquei e tudo, ele saiu da sala de boa, e aí tudo bem. Na outra prova, na hora que eu cheguei perto dele, ele estava de novo com o celular. Mas eu não aguentei nem falar com ele, porque eu só falei, eu falei de novo e comecei a rir no meio da prova. E todo mundo começou a rir, ele começou a rir, porque foi assim, eu falei, gente, sabe, foi engraçado ao mesmo tempo que trágico, né, coitado, porque eu não conseguia nem, eu juro, eu não conseguia nem brigar, nem falar com ele, eu não conseguia ficar nem brava, porque eu falei, gente, de novo, do mesmo jeito. Aí ele só, tipo, me entregou a prova, saiu da sala e todo mundo rindo, porque, tipo, meu Deus, sabe? A gente sabe, né? A gente não é inocente, né? De imaginar que, né, os alunos não colam, não escrevem nada debaixo da prova, né? Então, assim, no modo online nem se fala, né? Não vamos entrar em detalhes, né? Mas, assim, a gente tem consciência, né? Que tem alguns alunos... Eu nunca consegui colar na minha vida. Eu lembro que eu tinha HP, eu comprei HP no quinto período, por causa de hidráulica, né, que o professor falou, sem HP vocês não terminam a prova. Eu cheguei em casa e falei, pai, eu preciso de uma HP. Aí, nossa, e HP era caro na época, deixei meu pai louco. Falei, pai, eu preciso de uma HP para amanhã, porque senão eu não consigo. Eu lembro que eu cheguei no primeiro ano e falei com meu pai que eu precisava de uma mesa para desenho técnico. Meu pai arrumou uma mesa dessas de desenho, a mesa era enorme, inclinada, tinha a régua T acoplada. Eu chegava, pai, preciso de tal livro. Meu pai ia lá, tadinho, comprava o livro. Usei a mesa no primeiro,
semestre apenas, nunca mais usei aquela mesa. Usei, assim, para estudar o resto da graduação, ela era ótima, enorme, mas para desenho usei um semestre. Aí HP, eu comprei HP, e HP tem como, né, você coloca a alma, né, em prova teórica. Chegava no dia de prova teórica, os meus amigos, Gia, você me empresta a prova? Me empresta HP? Você não vai usar mesmo? E eu não usava. Aí eles pegavam, eles colocavam tudo no HP, ficavam lá, eu não conseguia nada. E eles sabiam, eu ajudo antes. Pode me perguntar o que fosse da prova antes. Na hora da prova eu falava, não me pergunta nada, porque senão eu levanto a mão e ainda conto pro professor. Porque eu falava, me deixa, porque eu ficava muito tensa, e precisava ficar concentrada na minha prova. Então, assim, a gente sabe, né, que aluno cola, né? Mas esse dia foi tão ridículo, tadinho, 2 vezes, sabe? Então, assim, foi trágico, né? Porque, coitado, eu peguei ele as 2 vezes. E foi engraçado, porque, assim, nem eu acreditava. Ninguém acreditou que ele estava fazendo a mesma coisa, da mesma forma, sabe? Tipo, na segunda prova. Eu falei, não, ele tá brincando. Na hora, eu só olhei e falei, não, você tá brincando. E comecei a rir. Mas eu acho que foi a única coisa, assim, não lembro de nenhuma situação, assim, desagradável. Assim, foi desagradável, né? Porque era uma cola, né? Mas nada assim, sabe? Tipo, ele me entregou, tipo, viu, e foi embora. Nunca aconteceu nenhum perrengue, sabe? Que bom que ele foi, no mínimo, respeitoso, né, prof? Né? Mais ou menos, né? Colou ali, né, na cara Respeitoso dura. depois, né? Por Depois, ele não criou né, nenhuma, reclamar. né? Querendo ou não, ele estava errado, né, prof? Mas fazer o quê? E fora da sala de aula, prof, você tem algum hobby? Que coisas você gosta de praticar? Algum esporte? Eu adorava correr, né? Eu gostava de correr. Eu aprendi a correr no doutorado, que eu tinha asma, né? E na época da graduação só estudava, não tinha tempo de nada. Então, não podia nem andar, que eu passava mal. Então, no doutorado, para intercalar com essa vida louca, né, eu comecei a fazer exercícios, que me ajudou muito, né, e aí eu comecei a correr. Cheguei a correr até 10 quilômetros, antes eu não conseguia andar né, sem morrer mesmo, eu andava com bombinha, sabe, aquela coisa bem, sabe aquele estereótipo de nerd, né, de filme, era eu, tipo, eu andava com a bombinha, só não usava óculos, mas a bombinha estava ali comigo o tempo inteiro. Aí eu comecei a correr, eu apaixonei, assim, eu adorava correr. Aí eu corri até um tempo, até quando arrumei um cachorro para correr comigo, e meu cachorro não consegue correr. Então, assim, o único hobby que eu tinha, que era correr, arrumei um cachorro para correr comigo, miou meus planos. Então, o meu hobby atualmente, né, ainda mais na pandemia, é passear com o meu cachorro, que era o único momento que eu saí de casa, né. Eu gosto de academia, eu adoro música, eu tocava flauta transversal, né. Tá até ali me olhando, tadinha. Mas tem muito tempo que eu não toco nela, não encosto mais não, ela só fica ali me olhando e me encarando. Mas eu adorava música, eu participei muito tempo. Durante a graduação até, participei do coral, né, desde o ensino médio, assim. Eu adorava participar do coral. Não canto bem, não, mas eu gostava do coral, da dedicação, era um coral bem técnico, assim, né. Então, gostei muito tempo. Aí depois troquei pela corrida, eu amava correr, ainda tenho muita vontade de voltar para correr, era um hobby que me fazia muito bem. Agora, a coisa que tá me fazendo bem depois do trabalho, né? Depois do dia cansativo, eu tô morrendo aqui, corpo inteiro doendo, é pegar meu cachorro e passear com ele, tadinho. E aí ele tem uns amigos, aí você vira amigo dos donos, né? Então é um momento de confraternização, né? Aí os cachorros brincam, os donos conversam, ainda mais nessa pandemia. Acho que foi o que salvou a minha sanidade mental, foi curtir esses momentos com ele. Que legal, prof. E a próxima pergunta, você até já comentou um pouquinho com a gente, né? Que fez iniciação científica, que participou da empresa Júnior. Mas na graduação, né, em geral, você participou, então, de PET, centro acadêmico? Como que foi essa sua experiência nas entidades? Do PET, do centro acadêmico, eu não participei. Eu participei da iniciação científica e participei da empresa Júnior, que a empresa Júnior a gente fazia muita coisa junto, a gente trabalhava as 3 entidades muito juntos. Então, era o... Agora tô com caiaque na cabeça, né? O nosso não é caiaque, agora fiquei com caiaque na cabeça. Mas aí a gente tinha a empresa Júnior, que era Civil Júnior, né? E aí o PET e o centro acadêmico, a gente ficava muito junto, assim, fazia tudo muito junto. Então, os eventos, eu trazia muito curso, todos os cursos que eu queria fazer, aí eu organizava pela empresa Júnior, né? Então, a gente tinha uma semana de cursos, né?
que a gente organizava. Então, juntava as 3 entidades. E aí eu fiz curso de TQS, curso de EPERIC. Lá a gente não tinha, era teodolito, né? Não tinha estação total. Trouxe curso de estação total. Então, eu organizava tudo pela empresa júnior, junto com as entidades. Aí eu fui monitora e fiz iniciação científica. Eu entrei, acho que no meu 3º período. Fiquei até o último com o mesmo orientador, em conforto térmico, porque ele era excelente. Aí a empresa júnior, eu acho que eu entrei 1 ano depois, porque aqui vocês entram muito cedo, lá não podia. A gente tem que estar já um pouquinho do curso, né? Eu acho que abre seleção para a gente a partir do 5º período, para entrar na empresa júnior. Então, a gente entra da metade para frente. O PET também era assim. Você já tinha que ter, eu acho que está no 2º ano, não era assim que você entrava no curso, a gente tinha que terminar o básico, né? Que acabava sugando muita gente, né? O básico. Então, a gente tinha que dedicar para o básico, aí só depois que podia entrar nas entidades, né? Aqui vocês começam muito cedo, eu acho que é muito cedo para vocês, principalmente a empresa júnior. Mas lá a gente começava no 5º. Aí eu participei da empresa júnior, iniciação científica, fui monitora, aí fazia inglês, alemão, aí não sobrava mais tempo para nada. Mas as entidades trabalhavam muito juntos na época. Que bom, prof. Teve bastante experiência também, então, Sim. durante a faculdade, né? Mas, então, ao longo do curso, né, como que foi? Você teve dependência em algumas matérias? Lembra de alguma que você teve muita dificuldade? Como foi? Ai, eu não sou uma boa referência, então ninguém fique neurótico por isso, tá? Eu não peguei eu não fiz nenhum exame, nunca fiz exame. Mas eu era, assim, eu fazia muita coisa, chegava em casa, eu sentava, estudava, virava à noite, eu não dormia, eu vivia estudando. Então, assim, enquanto eu não estava na iniciação científica, eu estava estudando, entregava uma lista de exercícios, eu já fazia, eu nunca fiquei de exame. Acho que dificuldade em disciplina, eram essas disciplinas que falavam muito que a disciplina era difícil, e aí eu amava. Aí era um desafio para mim. Então, assim, eu adorava estudar para aquela disciplina difícil. Então, aí eu acabava tirando 10, acima de 9. Então, assim, na graduação eu não tive dificuldade. Eu formei antes. Eu formei em 4 anos e meio. Eu puxava a disciplina, né? E aí eu encerrei o curso 6 meses antes ainda. Então, mas eu não sou referência, eu não recomendo isso, porque eu era uma euforia, sabe? Então eu fazia tudo, eu puxava a disciplina, fazia tudo que podia, sabe? Eu acho que eu recomendo assim, sabe? Viva a graduação, né? Então, assim, vá com calma, não tem essas necessidades, sabe? Não vai fazer diferença, 1 ano, 2 anos na sua vida a mais, sabe? Então, fazer ali com calma, curtir esses momentos, né? Eu acho que a única coisa que eu não fiz na graduação foi aproveitar a festa. Acho que eu aproveitei mais no mestrado, no doutorado, do que na graduação, sabe? Viver a universidade, né? Esse viver universitário, eu não vivi. Eu estudei, eu foquei naquilo e fui. Eu e minhas amigas, assim, a gente, não foi só eu que tive esse histórico, né? O meu bandinho, né? A gente tinha um trio lá e teve a mesma coisa, né? Acho que da minha turma, acho que umas 10, 11 pessoas formaram antes, sabe? Não sei se foi 10, mas umas 5, 6 pessoas, pelo menos, a gente encerrou o curso antes. E como no último é só estágio e o projeto, né? Também, isso facilita, né? Então a gente puxou para fazer isso antes. É igual aqui, né? Tem o TCC e o estágio só, né? No último, né? Então, eu tinha um projeto, que é um projeto de obras civis, a gente faz projeto de todos, tudo, a gente tinha até desde o arquitetônico até o final, né? Aí eu adiantei, fazia tudo antes. Meu último ano, nossa, não aguentava nem mais olhar para a cara dos meus colegas. E o legal é que você deu conta de tudo, né? Muito louco pensar nisso tudo. Pergunta para minha família o meu ânimo, quando eu chegava em casa, o estresse. Eles não me suportavam mais. Acho que eles ficaram felizes quando eu fui para São Carlos. Acho que nem eles me suportavam mais. Ai, Pro. Bom, mas agora, para finalizar, a gente vai para o nosso último quadro, que é Responde aí, Prof. Então, a gente deixou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram @petcivilum. E, assim, o que mais teve de perguntas foi em relação à coordenação. Então, imaginei. Bom, qual foi a sua maior dificuldade como coordenadora, né? Como está sendo conciliar a coordenação com as aulas? Então, é a 3ª vez que eu sou coordenadora, né? Em todas as universidades que eu passo, eu acabo como coordenadora.
Aí, eu acho que o maior desafio talvez é essa coordenação online, mas eu acho que, assim, a parte mais difícil da coordenação é o início do semestre, porque é a parte de análise de matrículas, né? Então, assim, eu fico 3, 4 semanas, as 3 primeiras semanas, né, do início de aula, respondendo e-mail e fazendo análise. E aí eu fico, tipo, eu abro o formulário, aí você tem que abrir o histórico, você tem que abrir as disciplinas, ver negócio de vaga, ver não sei o que. Então, assim, para cada aluno, tem hora que eu demoro 30 minutos em um aluno, porque aqueles encaixam, aqueles horários, é a disponibilidade de vaga, aí você olha. Então, assim, é muito tempo. E aí eu sento nesse computador 7 horas da manhã e fico até meia-noite, 1 hora. E aí, quando eu respondo 60 e-mails por dia, eu falo, não, tá diminuindo. Eu olho, já brotou mais 80. Então, assim, é um fluxo surreal no início do semestre. E os alunos sedentos por resposta. E aí, aquela cobrança, né? E quando eu vou ter resposta, né? Eu mandei tem 1 semana, eu mandei tem 2 semanas. E eu ali, tipo, eu não paro, eu mal almoço, né? Então, assim, para dar conta, porque eu sei dessa ansiedade, né? Eu sei que vocês querem respostas. E eu tenho prazo também, né? Eu tenho que finalizar isso até a terceira semana, né? Então, assim, e toda semana eu falava assim, não, essa semana eu acabo. Nossa, era mais 100 e-mails, sabe? É uma coisa muito surreal. Então, o Instagram me ajudou com isso, porque aí eu consigo mandar por ali, né, umas informações. Então, acho que esse semestre eu senti que isso ajudou um pouquinho. Então, pelo menos os alunos tinham o feedback ali, né? Tipo, não, ela tá olhando, né? Vai chegar a minha vez. Mas eu acho que a parte mais difícil, assim, da coordenação é esse início. Normalmente seria esse início de semestre, que é quando começa antes a alteração de matrícula, que assim que vocês recebem os horários, né, a gente começa. Então, por exemplo, no início do ano, eu comecei, acho que 1 semana antes do início das aulas e fui até a terceira semana. E é em torno de 500, 600 e-mails, sabe? É uma coisa muito louca. Porque você manda, o aluno responde, né, quando tem alguma coisa assim. Então, é muito e-mail. Mas, nesse momento, a gente está tendo um desafio muito grande, porque a gente está tendo que fazer alterações de PPC, né? Então, alterações de diretrizes, trazer extensão. Então, a gente está num processo de reformulação do curso por exigências do MEC. Então, enquanto eu não estou em aula, eu estou em reunião. Eu nunca tive tanta reunião na minha vida. Hoje eu tenho reunião até 10 horas da noite, amanhã também eu tenho reunião à noite. Então, todos os meus horários livres, eu estou em reunião. Então, assim, é uma coisa muito louca nesse início. Mas, normalmente, se não tivesse tendo esse processo de alterações, a parte mais difícil é o início do semestre, e até mesmo por causa dos alunos, né? Tadinhos, ficam esperando resposta, ficam tristes quando não consegue vaga, né? Ficam indignados quando não abre vaga. Falam assim, não, é só mais um, aí esse mais um tem mais 10 achando que é só mais um. E aí é difícil, entendeu? E você tem que falar não. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldades em falar não. Então eu sigo uma regra, né? Porque para mim eu tenho muita dificuldade. E eu sou uma pessoa que eu acho assim, se eu abrir exceção para mim, eu não tenho que abrir para todos. Eu não gosto de injustiças. Eu falo, não, sou só eu, não é só você, né? Tem mais 400 alunos. Então, se eu abrir para você, eu vou abrir para os 400. Então, eu tenho muito disso. Então, acho que é o maior desafio é eu comigo mesma, para entender que eu não posso ceder tudo, porque por mais que você queira ajudar, então aparece vários desses casos, né, que você fica assim, sabe, você quer ajudar, mas você não pode, porque se você ajudar um, você vai ter que ajudar todos. Eu acho muito injusto. Então, acho que o maior desafio mesmo é nesse início do semestre, os alunos entenderem. Tem dia que eu até paro, acendo uma vela, respiro, tomo uma camomila, coloco uma lavanda, né, porque eu falo, meu Deus, deve ter tanto aluno brigando, me xingando, me ofendendo mentalmente nesse momento. Então, eu tento não absorver isso, sabe, essas energias. Mas faz parte. Eu gosto muito da coordenação, sabe, eu gosto de poder ajudar, eu gosto de poder fazer diferença no curso para vocês. Isso que você respondeu agora no final seria a próxima pergunta, né? Perguntaram se está sendo uma boa experiência, se você está gostando. Então. Eu gosto. Eu sempre gostei muito. Nas 3 universidades que eu passei, foram três coordenações muito diferentes, né? A primeira eu fiquei, eu acho que quase 1 ano, não sei se eu fiquei quase 1 ano. Foi quando eu saí para vir para cá, para outra coordenação, né? Que eu fui contratada para ser coordenadora, né?
E aí, essa outra, o desafio era maior, mas era uma instituição que trazia muito curso, sabe? Então eu aprendi muito. E foi bem desafiador. Mas ela profissionalizava muito a gente naquilo, sabe? Então, me deu muito como base agora aqui para o UEM. E eu gosto dessa parte, sabe? Eu gosto de organizar, eu não gosto de pendências, então isso é uma dificuldade para mim, porque eu tenho uma lista de coisas para fazer e eu entender que eu sou uma só, né? Mas eu adoro. Por mais que tenha os desafios, eu gosto de desafio, e a coordenação é um desafio. Então me tira do cômodo. Nossa, deve ser muito legal, né? Ao mesmo tempo, tem os lados positivos, tem os lados negativos, mas no final, Deixa que é louca. gosta, vale a pena, né? Sim. Perguntaram também o que você mais gosta em ser professora. Eu acho que dá aula no presencial. Eu juro, assim, tem dia que eu tô muito cansada. E eu entro na sala de aula com dores. Eu desenvolvi uma dor no braço de ficar no quadro, né? Então, só de levantar assim. Nossa, então assim, tem dia que eu tô morta, morta, morta. Eu entro em sala de aula, eu saio outra pessoa, sabe? Até no remoto, eu até falei isso um dia, né? Eu tava muito cansada da aula sexta-feira depois do almoço, e teve um dia que eu tava assim, tava meio bad, aquele dia que você tá mais chorosa, né? Não tava legal nesse dia. E aí, na hora do almoço, assim, eu tava muito cansada, tinha dado aquela choradinha, né, antes da aula. Eu entrei pra aula, dei uns tapas na cara, falei, Gisele, né, vamos. Eu falei, gente, não vou aguentar dar aula hoje. Foi um dia que eu tava, assim, muito... tem dia que a gente tá mais exaurido, assim, um dia que não tava legal. Eu entrei pra dar aula, e aí um aluno ligou a câmera. Gente, na hora que ligou a câmera, juro, mudou. E assim, eu tava muito mal. Eu falei, gente, hoje eu não vou conseguir dar. Eu achei que eu não ia conseguir dar aula até o final. Ele ligou a câmera e aquilo mudou pra mim, sabe? Eu foquei ele nele e fui. No final, eu até agradeci ele, porque ele não sabe a diferença que ele fez pra mim nesse dia. Mas é isso, eu adoro dar aula. O estar em sala de aula. Eu adoro pesquisa. Pesquisa é uma coisa que eu adoro desenvolver, mas eu acho que, assim, estar em sala de aula e receber o retorno, sabe? Quando você vê que as pessoas estão aprendendo, estão curtindo a sua aula. Então, até eu receber os feedbacks, seja positivos ou negativos, sabe? Então, você fala assim, professor, eu poderia fazer isso, poderia ser assim. Para mim, juro, é um momento que eu gosto muito. Agora ensino remoto, se alguém liga a câmera, realmente é difícil, né? É raro. E assim, sabe, é uma coisa assim, né? Mas faz tanta diferença, sabe? Eu não percebia como fazia diferença até nesse dia. Assim, eu falo, meu Deus, como é diferente, sabe? Acho que é o que eu sinto mais falta, sabe? É estar em sala, e porque chega no final de sala, você acaba trocando um feedback com os alunos, você acaba conversando, então aquela troca de corredor é uma outra vibe. Acho que vocês vão sentir isso quando vocês estiverem, né? Porque vocês também não tiveram essa vivência, né? Mas acho que quando vocês voltarem, vocês vão ver, tipo, é gostoso, sabe? O clima de universidade é gostoso. A gente não vê a hora de voltar, Sim. né? Mas se tudo der certo, ano que vem, vamos esperar. Mas então, a última pergunta da caixinha é: qual foi seu maior desafio como mulher na engenharia? Sabia que eu acho que o maior desafio, assim, eu encontrei, porque quando eu terminei o mestrado, eu fui procurar emprego, né? Eu fui em São Paulo, fui fazer uma entrevista numa empresa de projetos, e em nenhum momento, assim, teve nenhuma restrição por eu ser mulher, tá? Me receberam super bem, eu saí de lá me achando, porque levaram o meu currículo lá no alto, porque eu tinha feito mestrado, ali na USP, quem sai da USP, sabe, me levou, assim, de um nível que eu saí de lá, meu Deus, não é isso tudo. Não encontrei dificuldade nisso. Eu encontrei mais dificuldade na época do doutorado, fazendo os ensaios, porque eu tinha que fazer eu fazia prestação de serviço para empresas, e aí um dia estava tendo que preparar um dos ensaios, e era uma laje, né, estrutural, em madeiras, e tinha uma pessoa que estava prestando esse serviço para a empresa, na montagem. E eu falava uma coisa, ele não me escutava, sabe? E aí, quando chegava algum homem, ele escutava, sabe? Então, isso me irritou muito.
Eu lembro que eu falei assim, olha, é assim, tá? Tem que ser assim, você vai... Porque eu já tava assim, sabe? Eu falava, gente, é porque, sabe? Ele tinha uma coisa assim, sabe? Talvez pela, sei lá, sabe? Pela convivência dele, não tava acostumado, então eu falava uma coisa, ele não escutava, assim, sabe? Agora, fora isso, não lembro de ter encontrado, assim, desafios, até porque eu, na época do estágio, nunca tive nada assim, eu também desenvolvi um estágio era um estágio de controle de qualidade das obras, a gente tinha que ficar fiscalizando as obras, fazendo controle, então envolvia também pesquisa, que era uma área que eu gostava, então na pesquisa a gente não encontra essa barreira, sabe? E eu acho que talvez no doutorado, que meu doutorado ele foi muito físico, sabe? Então o forno era grande, então eu tinha que levantar a viga, então, sabe, tinha que estar ali, era coisas pesadas, sabe? E eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda, então eu não pedia, eu fazia tudo sozinha, sabe? Porque para não depender de ninguém. Então eu fazia lá os furos na peça sozinha, eu aprendi a mexer com aquelas pontes rolantes. Depois que eu aprendi a mexer naquilo, eu falei, não preciso de homem nenhum aqui. Não preciso de braço, não preciso de mais ninguém. Então, eu tenho muita mania de fazer as coisas sozinha, sabe? Então, eu pegava e fazia tudo, assim. Então, coloca um desafio pra mim, acha que eu não vou conseguir, aí que eu jogo na cara mesmo, sabe? Então, eu não tive não lembro de nenhum momento, assim, a não ser esse, na época da montagem, que eu sentia, assim, da pessoa que estava prestando serviço para a empresa, sabe? Que eu falava e ele tinha meio que, sabe, ele ficava com o pezinho atrás, e eu era responsável pelo ensaio, né? Então, essa hora eu lembro que teve um dia que eu tava tão nervosa que eu fui bater em alguma coisa, meu celular tava no jaleco, assim, ele pá, pro chão, eu quebrei o celular, fiquei uns 3 meses sem nem querer saber de celular, de tanta raiva que eu já tava. Mas foi o único momento, assim, que eu senti que ficaram com o pezinho atrás, e era porque eu era mulher, porque se chegava uma outra pessoa e falava, sabe, um dos meninos, tudo bem, comigo e eu falava, olha, eu que sou a supervisora aqui, tá? Sou eu que estou cuidando desse ensaio. Então, foi o único momento. Mas eu acho que na obra, acho que sente mais, sabe? Justamente por isso. Eu não falo nem dos outros engenheiros, de quem está te contratando. É muito acho que das pessoas que estarão abaixo de você para entender que você é mulher e que você, sim, você é engenheira e você sabe o que você está fazendo, porque eles não estão acostumados a lidar, talvez, com engenheiras, sabe? Então, acho que talvez seja isso. Foi o único momento, assim, que eu lembro que teve algum pezinho atrás. Mas a gente dá de letra, sabe? Então, se alguém virar um dia para vocês e duvidar, vai lá e mostra, sabe? A melhor forma de mostrar que você é capaz de mostrar para eles que eles estão errados é fazendo e fazendo melhor do que qualquer homem, sabe? A gente tem capacidade, a gente consegue e não tem uma pedra no caminho que a gente não vai lá de salto e mostra para eles que a gente faz. Exatamente, Pro, perfeita. E que bom, né, que você só passou por uma situação assim desagradável, porque realmente é comum, né? Então, que bom. Eu passei por outras, eu nem liguei para eles, fui lá e eu passei plenamente. Certíssima. Bom, então, para finalizar o nosso quadro, a gente vai fazer uma brincadeira, que é o bate-volta. Então, eu vou te apresentar uma situação de um aluno, né? Algum caso, assim, em sala de aula. Eu vou te dar algumas opções de resposta, e aí você responde com o que vier na sua cabeça, assim, como você iria reagir na hora. Então, vamos lá. O aluno que chora a nota no final do semestre. Você dá 10, tchau, obrigado, parabéns, nota 0, ou você pensa com carinho? Eu acho que mais do tchau, obrigada. No final do semestre, venha antes, não venha no final do semestre. Justo. Agora, o aluno que dorme em sala de aula ou que não desliga o Meet no final da aula. Coragem, porque noção não tem. Ou embora, sai da reunião, você guarda o nome da pessoa ou você finge que nem vê. No Meet, eu vou embora, mas eu dou tchau e falo, olha, quando você acordar, porque agora a gente encerra, né, a reunião, né, quando o professor sai, mas antes já aconteceu disso. Aí eu falava, olha, eu tô saindo, tá, mas você pode ficar aí, quando você vê, você desliga, tchauzinho, fulano. E
e saio. Dentro de sala, se estiver dormindo também, a gente vai lá dar uma cutucadinha, né, e fala, olha, acabou, tá? Quando você quiser, você pode sair. Mas não, eu não grilo por isso, tipo... Tem razão, né? Agora, o aluno que sai toda hora da sala de aula. Você fala, traz café para mim, você passa a lista de chamada bem na hora, você fala, vai com Deus, ou você nem liga. Se tiver saindo toda hora, me incomoda, porque me atrapalha totalmente o foco, né? Então, eu peço pra, tchau, pode ir, te dou chamada, mas fica lá. Não entra mais aqui na sala, porque tá me tirando a concentração. Aí, geralmente, eles ficam e não saem mais. Agora, algo que você comentou bastante, né? O aluno que liga a câmera durante as aulas, agora no ensino remoto. É indiferente, não ganha nota, mas ganha moral, puxa saco ou ganha pontinhos na prova. Acho que não ganha ponto, mas ganha moral, assim, e traz uma moral pra gente que vocês não têm ideia. O quanto ajuda, sabe? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Sou Agora, grata. agora, por último, o aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Micão, você também não liga, finge que acredita ou você realmente acredita? Te finge que acredita, né? Ultimamente eu não tô fazendo mais chamada, né? Eu faço atividade, eles têm que copiar e têm que postar lá para mim, eu faço a conferência assim. Então, assim, evitou essa parte de. Então, ou ele entregou ou ele não entregou, né? Aí quando fala assim, ai, professor, eu entreguei atrasado porque tava com problema na internet, aí você finge, né? Que acredita. Que complicado esse ensino remoto, né, prof? Ainda mais esses problemas de internet que a gente nunca sabe se é verdade, se não é, né? Então, nas últimas semanas, igual com aquelas chuvas, realmente, tipo, eu tive problema, né? Então, realmente aconteceu em vários lugares, né? Então, a gente tem que saber pontuar isso também, né? Então, não é todo mundo que tá mentindo, não. Isso é verdade. Aí eu peço um registro da Copel, alguma coisa assim, principalmente no dia de prova. Eu falo, traz um registro da Copel, alguma coisa, né? Um relatório em relação a isso, né? Mas realmente acontece nesse momento. É complicado. Mas então, essa foi a nossa entrevista, prof. Foi muito bom a nossa conversa. Eu tenho certeza que os outros alunos também vão gostar bastante de saber sobre você. Então, agradecemos de novo a sua presença, prof. Imagina, à disposição. Eu falo demais, mas estou à disposição quando vocês quiserem. Estou por aí. Quando precisarem de mim, tem o meu e-mail pessoal, né, da UEM, tem o meu e-mail da coordenação, para os assuntos de coordenação, tem o Instagram, tá? Estamos ali disponíveis para o que vocês precisarem. Então, né, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito esse convite, muito obrigada por todo o apoio de sempre, e a gente fica muito feliz e honrados com a sua presença aqui. E bom, para você que está assistindo até agora, né, então deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e não perca as outras entrevistas também que a gente está postando. Então é isso, muito obrigada.